Imagina um homem que dedicou a vida inteira a provar que Deus não existe. Um cientista renomado, respeitado nos maiores centros acadêmicos do mundo, alguém que sempre afirmou que a fé era apenas uma ilusão criada por pessoas frágeis. Esse homem se considerava um ateu convicto, e sua confiança estava somente na ciência, nos fatos e nas evidências que podiam ser testadas em laboratório. Mas tudo mudou quando, diante de uma descoberta inesperada, ele foi obrigado a questionar tudo aquilo em que acreditava. Hoje você vai conhecer a história impressionante do Dr. Ming Wang, um dos maiores especialistas em visão do planeta, que se formou em Harvard e se destacou em pesquisas revolucionárias. Ele mesmo afirmou: "Eu acreditava que tudo poderia ser explicado pela ciência, até que algo no olho humano me mostrou que não podia ter sido obra do acaso." Esse relato não é apenas sobre ciência, mas sobre como Deus pode usar até mesmo a razão humana para revelar sua grandeza. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos explorar não só o que esse cientista descobriu, mas também como essa revelação está diretamente ligada ao que a Bíblia já dizia há milhares de anos. O que parecia apenas mais uma pesquisa médica se tornou o início de uma jornada espiritual que mudaria sua vida para sempre. Agora, antes de mergulharmos nesse conteúdo profundo, eu quero te pedir uma coisa simples. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias eu trago mensagens e histórias que fortalecem a sua fé e abrem os seus olhos para enxergar a ação de Deus em cada detalhe. Então, se você deseja caminhar mais perto de Cristo e compreender como a ciência verdadeira aponta para o Criador, não perca nenhum conteúdo. Prepare-se, porque a revelação que você vai ouvir a seguir é simplesmente impressionante. Dentro do laboratório, o Dr. Ming Wang se dedicava a estudar o olho humano, e foi ali que a sua visão de mundo começou a ser desafiada. Para ele, o olho não era apenas um órgão, mas uma verdadeira máquina de precisão, projetada de forma tão complexa que nenhuma invenção humana poderia se comparar. Pense nisso. A retina, aquela fina camada localizada no fundo do olho, é capaz de processar informações a uma velocidade impressionante de cerca de 10 milhões de bits por segundo. Para facilitar a comparação, basta lembrar que a capacidade visual humana é estimada em 576 megapixels, um número que torna qualquer câmera de última geração um simples brinquedo diante daquilo que já existe dentro de você. Essa perfeição começou a incomodar o cientista. Segundo a teoria evolucionista que ele aceitava, tudo no universo teria surgido ao longo de milhões de anos, de maneira lenta e gradual, sem qualquer planejamento. Mas diante da complexidade do olho humano, essa explicação parecia não se sustentar. O que mais chamou a atenção de Wang foi o fato de que o olho só funciona se todas as suas partes existirem ao mesmo tempo. Na parte frontal, a córnea e a lente têm a função de focalizar a luz. Já na parte traseira, a retina transforma essa luz em sinais que são enviados ao cérebro. Uma dessas partes sem a outra não teria utilidade alguma. Isso o levou a perceber um dilema. Como um processo natural baseado no acaso poderia ter criado simultaneamente duas estruturas tão interdependentes? Para ilustrar melhor, ele passou a usar a analogia de uma ratoeira. Esse objeto tem várias peças: base, mola, suporte da isca e barra de pressão. Retire uma delas, e o mecanismo deixa de funcionar. É inútil. Da mesma forma, o olho humano só tem sentido se todas as suas peças estiverem presentes desde o princípio. Esse conceito é chamado de complexidade irredutível, e foi exatamente isso que abalou suas convicções. Aquilo que ele via não parecia fruto da evolução, mas sim resultado de um projeto inteligente. Para compreender o impacto da conversão do Dr. Ming Wang, precisamos voltar ao início de sua trajetória. Ele nasceu na China, em meio a um dos períodos mais turbulentos da história do país, a Revolução Cultural. Naquela época, a fé era considerada a inimiga do Estado, e qualquer expressão religiosa era severamente reprimida. Crianças cresciam ouvindo que Deus era uma mentira, que a religião era uma ameaça e que o único caminho aceitável era o do ateísmo. Foi nesse ambiente de perseguição e medo que Ming Wang deu seus primeiros passos. Ainda jovem, ele decidiu buscar um futuro melhor e colocou toda a sua esperança no conhecimento. Com disciplina rigorosa e uma mente brilhante, conseguiu superar barreiras que pareciam impossíveis e abriu as portas para estudar fora de seu país. Escapar daquele cenário já era, de certa forma, um milagre. Quando chegou aos Estados Unidos, sua vida tomou um rumo inesperado.
Ele não apenas aprendeu uma nova língua, mas mergulhou de cabeça nos estudos, até alcançar feitos que poucos no mundo poderiam imaginar. Conseguiu se formar em duas das instituições mais respeitadas do planeta, Harvard Medical School e o MIT. Tornou-se PhD em física de laser e médico oftalmologista com reconhecimento internacional. Seu currículo brilhava e sua autoridade na área da visão era inquestionável. Entretanto, junto com esse prestígio, crescia também sua convicção de que a fé não passava de superstição. Para ele, a ciência era soberana, a única forma de obter respostas confiáveis. Em suas próprias palavras, ele dizia: "A ciência trabalha com fatos e evidências. A fé, por outro lado, não pode ser testada." Esta era a sua maneira de pensar. Ele foi treinado para duvidar de tudo, para questionar cada detalhe até que fosse provado. E foi justamente com esse olhar crítico que ele dedicou sua carreira ao estudo de algo fascinante: o olho humano. Mal sabia ele que seria exatamente aí, dentro de seu laboratório, que sua certeza sobre o ateísmo começaria a ruir. Foi diante dessa constatação que o Dr. Ming-Wan começou a enxergar algo que antes se recusava a admitir. Se o olho humano apresenta sinais claros de projeto, então precisa haver um projetista. A ciência, que até então era o pilar da sua descrença, tornou-se a própria ponte que o levou a Deus. Ele confessou que a evolução, por depender do acaso e de processos graduais, não poderia explicar como estruturas tão dependentes entre si surgiram prontas para funcionar. A lógica que antes parecia inabalável, agora desmoronava diante de seus próprios olhos. Para ele, aquilo não era mais uma questão de opinião, mas de evidência. Se há design, há também um criador por trás desse design. E é exatamente aqui que a Bíblia confirma o que a ciência revelou a Wang. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, versículo 20, declara que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que ninguém tem desculpa. A própria criação grita que existe um Criador, e o olho humano é uma das provas mais fortes dessa verdade. O que para a ciência parecia impossível, para a fé já estava revelado há milênios. Paulo ainda escreve em 1 Coríntios 1:27 que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. O que poderia ser mais impactante para a comunidade científica do que vir um pesquisador formado em Harvard admitir que a própria ciência aponta para Deus? Claro que muitos tentaram contra-argumentar, dizendo que o olho tem falhas, como o ponto cego, mas Wang percebeu que o cérebro humano compensa essas limitações perfeitamente. E mais, ele entendeu que vivemos em um mundo caído, onde o pecado afetou toda a criação. Ainda assim, a complexidade do olho é uma marca indiscutível da inteligência divina. A história do Dr. Ming Wang não é um caso isolado. Ao longo da história, outros homens de ciência também foram levados a reconhecer a mão de Deus ao se depararem com a complexidade da criação. Um exemplo moderno é Francis Collins, líder do projeto que mapeou o DNA humano. Ateu convicto, ele se converteu quando percebeu que a linguagem genética é tão sofisticada que não poderia ter surgido por acaso. Voltando ainda mais no tempo, encontramos o apóstolo Paulo, que antes de se tornar cristão era um fariseu zeloso e brilhante, mas foi transformado por uma revelação que nenhum argumento filosófico poderia negar: o encontro pessoal com Cristo no caminho de Damasco. Em todos esses casos, Deus usou justamente a área de maior confiança desses homens para revelar sua verdade. Com o Dr. Wang não foi diferente. O que começou como uma convicção científica se transformou em fé viva e prática. Após sua conversão, ele não se contentou em apenas acreditar. Decidiu usar seu conhecimento e dons como médico para servir ao próximo. Desenvolveu uma tecnologia inovadora, uma lente de contato feita com membrana amniótica, capaz de restaurar a visão de pessoas que antes estavam condenadas à cegueira. Mas ele não parou por aí. Fundou a Wang Foundation for Sight Restoration, uma organização sem fins lucrativos que já realizou mais de 55 mil cirurgias de forma gratuita, devolvendo a visão a milhares de pessoas em todo o mundo. Perceba a diferença. Antes, sua motivação era o prestígio acadêmico e o reconhecimento humano. Depois de conhecer a Cristo, seu trabalho ganhou um propósito eterno. Cada cirurgia deixava de ser apenas um ato médico e se tornava uma expressão da graça de Deus.
Ele, que um dia recebeu a visão espiritual ao descobrir a verdade sobre o Criador, agora se dedicava a devolver a visão física àqueles que não podiam enxergar. Sua vida passou a ser um reflexo de gratidão, mostrando que a fé verdadeira gera transformação em serviço. A história do Dr. Ming Wang nos ensina uma lição fundamental. Muitas vezes, o maior obstáculo para enxergar Deus não é a falta de provas, mas o orgulho do nosso próprio coração. Quando nos fechamos apenas na razão e na ideia de que tudo pode ser explicado cientificamente, acabamos cegos para aquilo que está claramente diante de nós. O próprio estudo da ciência, quando feito com honestidade, revela padrões, complexidades e detalhes que apontam para uma mente criadora por trás de tudo. O olho humano, com sua capacidade de processar milhões de bits por segundo, o DNA, com sua linguagem precisa e organizada, o universo, com sua ordem e harmonia perfeitas, tudo isso grita que existe um Criador. Como disse o apóstolo Paulo, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina são claramente vistos, de modo que ninguém tem desculpa. A transformação de Wang nos desafia a refletir sobre o que fazemos com os dons que Deus nos deu. Antes, sua vida girava em torno do prestígio acadêmico e do reconhecimento humano. Depois de conhecer a Cristo, ele passou a usar sua inteligência, habilidades médicas e conhecimento científico para servir ao próximo. Desenvolveu tecnologias capazes de restaurar a visão de milhares de pessoas e fundou a Wang Foundation, realizando cirurgias gratuitas que devolvem esperança e luz a vidas que antes viviam na escuridão. Sua fé não se limitou a acreditar, mas se traduziu em ação concreta. Isso nos lembra que o propósito da vida não está nas conquistas materiais, mas em viver para a glória de Deus e para o bem do próximo. Assim como Wang transformou sua ciência em serviço, nós também podemos usar nossos talentos como instrumentos da graça divina. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com amigos e familiares. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar fortalecendo sua fé diariamente. Que Deus abra seus olhos espirituais e abençoe sua caminhada de fé intensamente.